vereador Iago Morandi da tribuna, e eu passo os trabalhos, as condições de trabalhos para a segunda vice-presidente, vereadora Andressa Marques. Vereador Pedro, não é fácil. Eu não sei o porquê que a vereadora Andressa tem tanta raiva dos super ricos, dos milionários. Tem que deixar o coração mais mole, Andressa. Por favor, nos ajude. Nos ajude. Peça uma parte assim que possível, vereador. Na sequência. Vai dar super certo a gente taxar os bilionários, os super ricos, capitão Ramon. Uma parte, vereador. Para eles pegarem as malinhas deles e ir para outro país e tornar isso aqui a Venezuela e as pessoas passarem fome. Vai dar super certo essa medida. É bem legal. Vamos taxar o Luciano Hang, vereador Pedro, que ele não vai repassar isso aí no liquidificador dele, que vai representar lá na família, lá na dona Maria que compra o liquidificador. Vamos taxar. A solução é taxar, é mais imposto. Eu nunca vi tanto imposto. Sabe quem que é super rico? O Bortola, vereador Bortola. Manuela Dávila, que só esse ano a empresa dela faturou 755 mil nas últimas eleições. Só nesse ano. Fora o resto. E eu defendo que ela pague menos, cada vez menos. Também a vereadora Andressa aqui falou que as pessoas não pagam imposto nesse país. Se tem uma coisa que funciona e todo mundo está careca de saber, é a Receita Federal, é o famoso leão, que até o Eloy Friso, vereador, citou essa semana aqui. Se tem um sistema, um site, alguma entidade que nunca caiu na vida no Brasil, é o sistema da Receita Federal. Então, vim aqui defender que não tem gente que não paga imposto. Beleza, eu até concordo, pode ter sim, mas acho que não é a medida que eles batem tanto nessa tecla para melhorar o país. A gente trabalha 6 meses para manter esse país, que tem um Estado, uma máquina pública inchada. Então, eu acho que deveria fazer uma reforma política e começar tirando aí algumas regalias que o sistema político, que é nós aqui, às vezes a gente tem, né? Então, vale a pena botar a mão na consciência. Aqui, eu queria... Esse tema a gente vai debater mais para frente, mas eu queria abrir aqui falando, vereador Capitão Ramon, que se eu soubesse que os petistas iriam sofrer tanto com o Lula na presidência, até eu tinha votado nele. Porque, assim, ó, o que eles vêm sofrendo e a popularidade do descondenado lá embaixo, isso é muito legal de assistir. E aqui, eu vou trazer um tema aqui, matéria da Folha de São Paulo, 3,5 bilhões do descondenado está investindo em marketing para erguer a popularidade dele, vereador Pedro. E tu sabe o que ele vai fazer nesse marketing, nessa jogada aí, para dar uma subida na popularidade, que ele vai apanhar para nós em 26 aí, quem nós colocar o nome a concorrer, ou quem o Bolsonaro, que é o primeiro plano, indicar, ou vai ser ele ou ele indicando alguém, a gente vota... A população vota em qualquer pessoa, menos no descondenado, porque a popularidade dele está muito baixa. Isso é o que as pesquisas estão mostrando. Uma das vias que ele está utilizando aí para tentar melhorar a imagem dele, vereador Capitão Ramon, é a COP30, para fingir que ele está preocupado com o meio ambiente. Até aqui eu sinto a falta do vereador Cláudio. Isso aí. E aí ele abriu uma estrada lá para a COP30, que vai receber 50 mil pessoas, vereador Pedro. Sabe que eles vão debater na COP30 sobre o meio ambiente e o desmatamento. E aí sabe o que ele fez, vereador Cristiano? Ele desmatou e construiu uma estrada para a COP30, né? Então, o próprio pessoal lá do estado está louco com ele, né? Estão fazendo manifestação direto, né? Então, os ativistas explicam que a estrada vai contra os princípios da própria conferência, né? Então, a gente vê aqui uma hipocrisia tremenda que a gente sabe que faz parte do governo do PT. Também queria dizer que 2024 teve o recorde de queimadas dos últimos 17 anos. Até dezembro foram 137 mil focos de queimadas. E aqui eu lembro, até se precisar eu trago vídeo, em 2019, quando eu fui até a praça entrevistar o pessoal do PT aqui que estava fazendo manifestação, e lá eu fui colocado para fora da praça aos gritos de "Ei, fascista, vai para aquele lugar", né? Então eu tenho gravado, sem quem quiser assistir. E agora, cadê essa galera, vereador Capitão Ramon? Não vi mais nenhuma manifestação. Então aqui fica mais uma vez aqui mostrando a hipocrisia dessa galera aí da esquerda, que não é fácil, eles têm soluções fáceis para problemas complexos que foram criados nos últimos 30 anos de socialismo desse país aí, e agora eles apresentam, querem dizer que tem soluções, né? Então fica meio difícil. Vereador Capitão? Parabéns, vereador Iago Morandi, por ter colocado esse assunto em pauta. Era exatamente isso que eu iria falar. Então, um governo que tem total irresponsabilidade fiscal, um governo que eleva os gastos públicos de tal maneira, agora ele tenta compensar com o aumento da arrecadação. Então,
eu acredito que o vereador Bortola, que antes nos antecedeu, ele não é contra a isenção. Não é contra. E ninguém aqui é contra. No entanto, quem vai carregar esse piano? Aí eu pergunto a todo esse plenário e a você que está nos assistindo. Quem vai carregar esse piano? É a classe média. É a classe média que não foi impactada em nada com essa redução de imposto. E aí, ano passado, no ano de 2024, nós batemos o recorde de arrecadação. 2,650 trilhões arrecadados. Parabéns aos envolvidos. E hoje nós temos a maior inflação da história. Aqui, ó, na época do Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, todo mundo criticava quando aumentava a taxa Selic. Ontem, nós tivemos um aumento da taxa Selic de 13,25 para 14,25. 1%. Quem que é o atual presidente do Banco Central? Indicado pelo descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, Gabriel Galípolo. E eu não vi um pronunciamento sobre isso. Então quer dizer que quando era o outro, aumentava, estava errado. Agora, quando é esse indicado pelo descondenado, está certo. Agora encontra uma justificativa. Então depende o ator. Não, se for João, eu defendo. Se for Paulo, eu critico. Não é assim que funciona. Quem perde é o Brasil. Quem perde são os brasileiros. E aqui eu falo o seguinte, com essa alta taxa da Selic, aqui, os empresários da Microempa, fui ali falar com todos eles. Eu pergunto aqui para os vereadores, que sabem um pouquinho de economia, vai investir? Eles não vão investir na empresa deles, eles vão esperar. Vai ficar estagnado para 2026, quando trocar o governo. É assim que funciona. Eles deixam guardado, investem no tesouro, o país paga para eles deixar o dinheiro guardado. Quem é impactado é a classe média. Aumento de imposto, não. Quem é impactado é a classe média. A pessoa que tem um pouco mais de renda, ele sai do país. Vai investir no Uruguai, vai investir na Argentina. Não dá certo taxar rico. Não dá certo, é eles que sustentam. A gente não pode taxar, a gente tem que reduzir imposto de todo mundo. Isso aí. Reduz imposto, é assim. E parabéns, Iago Morandi, por ter colocado isso em pauta. Perfeito. A gente sempre vai bater nessa tecla e reduzir a máquina pública, os impostos, né? Até tem países que arrecadam, realmente, que taxam, que arrecadam, mas a gente vê sendo investido o dinheiro de forma correta. Por exemplo, a Suíça, né? Mas aqui a gente tem muito para mudar, porque com certeza lá o pessoal não ama o papai Estado como a galera que ama Capitão Ramon. Eu queria que eles tivessem esse mesmo ímpeto que a Andressa teve aqui, a vereadora Andressa teve aqui, e aqui a vereadora Andressa vem e grita bastante, altera a voz. É só melhorar os argumentos, vereador. Não precisa vir aqui e gritar. Eu queria que eles tivessem mesmo ímpeto para taxar quando o descondenado tinha Atibaia, quando ele tinha triplex. É essa a nossa questão aqui. Então, depois não era dele. Então, fica aqui nos anais, que fique registrado na história, que aqui hoje a gente na direita, como oposição, a gente fica só caçando hipocrisia e todo dia tem uma matéria nova sobre o descondenado e sobre esse governo que está aí. Isso não é difícil de arrumar, né, Caleb? Então a gente vê até a Folha de São Paulo que não está mais passando pano para essa galera, porque não tem como passar pano e a popularidade dele só cai. E no que depender de nós, vai continuar caindo. Mas alguém pediu a palavra? Não? Tranquilo. Seria isso, presidente. Declaração de